O Ministério Universidades Renovadas nasce de um sonho. A semente de um sonho plantado no nosso coração. E eu me lembro que essa canção é uma canção profética do primeiro encontro nacional de universitários católicos carismáticos em Belo Horizonte. Nós estamos aqui anos depois, o Senhor nos traz ao coração do Brasil com um tema conversão e vida. Nós caminhávamos e continuamos caminhando atrás desse sonho, em busca desse sonho, da realização, da concretização desse sonho. Mas como aquele que sai em viagem e de repente se perde pela estrada, em algum momento nós nos distraímos, nós não percebemos e nos desviamos da estrada, do caminho. E Dom Ascona já nos alertava isso aqui na sexta-feira de manhã, quando ele pregava e dizia: o que os desviou? O que desviou o vosso olhar? Quando a gente está perdido numa estrada, o que a gente mais procura é um retorno, não é? Quem já esteve perdido alguma vez na estrada? Não é um retorno que você procura? Desesperadamente nós procuramos um retorno para encontrar o caminho de volta. E o Senhor nos traz aqui a Palmas com esse tema conversão, porque o Senhor quer que façamos esse retorno. Nós falamos de um novo tempo, uma nova geração, universidades renovadas, mas o Senhor nos alerta: nova geração. É preciso pegar um retorno, porque se formos por onde estão indo, não conseguiremos chegar. Ou gastaremos muito mais tempo do que o necessário, e o Senhor tem pressa. Por isso Ele nos traz aqui com esse tema, para nos dar esse retorno. A conversão é o nosso retorno. E eu me lembro também que muitas vezes quando eu ia viajar, há anos atrás, logo que eu me casei, não tinha essa coisa de mapas lá no Google, a internet ainda estava começando. Sou casada há 17 anos, não me apresentei para vocês. Eu sou casada há 17 anos, muito bem casada com o Oscar. Nós temos 3 filhos, um de 14 anos, um de 10 e uma pequenininha de 5. Sou advogada, o Oscar é médico, nós trabalhamos, exercemos nossas profissões. E logo que nos casamos, nós fazíamos viagens, várias viagens em missão. E algumas vezes nós não sabíamos o caminho. E o meu pai era caminhoneiro. O que o meu pai fazia? Exatamente aquilo que vocês encontram na internet hoje. Meu pai sentava conosco e nos dava um segmento. Ele dizia: anota aí o segmento, vocês precisam do segmento, as cidades que vocês vão passar para vocês não se perderem. E nós fazíamos aquela lista e íamos seguindo aquela lista de cidades para não nos perdermos. E nunca acontecia da gente se perder quando seguíamos aquele segmento. E a mesma coisa o Senhor quer fazer conosco. Nesse momento agora, o Senhor vai nos dar um segmento, porque daqui a pouco nós sairemos, iremos para as nossas casas, chegaremos às nossas comunidades, e é necessário que tenhamos esse segmento nas nossas mãos, para que o Ministério Universidades Renovadas continue caminhando no caminho que Deus tem para nós, para que alcancemos a nossa meta, para que cheguemos à civilização do amor. E na estrada nós esperamos sempre setas que nos indiquem o caminho, não é? Vocês repararam a logo do nosso encontro? O que é lá? É uma placa com a seta, não é? De sinalização. Nós escolhemos essa placa e a verde, ela não é verde por acaso. O que significa a placa verde na estrada? Hã? O quê?
A placa verde significa siga? Vocês são ruins de trânsito, hein? As placas de sinalização vermelhas significam o quê? Vixe Maria, acho que vocês... Como é? Vocês passaram pela autoescola? Ai, 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 ai. Eu tô com dúvida, hein? Ó, vou dar uma colinha para vocês. As placas verdes significam orientação de sentido. Elas vão indicar o sentido para você. Ela vai ter alguma seta que vai te indicar o sentido. Mas sempre que é uma placa verde, é orientação de sentido. As placas onde vem escritos os nomes das cidades, elas são verdes, porque estão indicando orientação de sentido. Por isso nós escolhemos o verde para essa placa da arte do nosso evento. Não foi porque a gente é palmeirense ou goste mais do verde. Verdade que o verde é a minha cor preferida. Não sei. Mas é porque o verde indica orientação de sentido. E nós precisamos disso, de ter uma orientação de sentido. Sairmos daqui do coração do Brasil com essa orientação para seguirmos nos nossos estados, nas nossas dioceses, nos nossos gols, para que não nos percamos no caminho, para que não queiramos pegar algum desvio e acabemos por nos perder. Então o Senhor nos dá algumas setas de orientação que eu vou começar a partilhar com vocês agora. E a primeira delas, pegando tudo que foi colocado no nosso encontro, desde a missa de abertura, tá, gente? Porque a minha função aqui agora é fazer a síntese dando essa direção. Então, a primeira seta que o Senhor nos coloca, primeira, anota lá, é o amor. Você vai pegar na direção do amor. Mas não é qualquer amor. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. Eu repito, meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. É esse amor que nós precisamos seguir como sentido de direção. Em atos e em verdade. Essa marca de amor que nós precisamos deixar no gol, que nós precisamos deixar na nossa sala de aula, que nós precisamos deixar no GPP, que nós precisamos deixar no nosso trabalho, é essa marca de amor, mas não o amor sentimento. Nós às vezes confundimos e achamos que amor é sentimento, mas amor não é sentimento. Amor é decisão de vida. Anota aí para você não esquecer também. Amor é decisão de vida, é atitude. A palavra fala em atos e em verdade. Amor é atitude, não é sentimento. E nós precisamos retomar esse caminho. De nos decidirmos por seguirmos a seta do amor. Através das nossas atitudes. Não é possível que eu vá toda semana ao GOL rezar e o GOL seja conhecido na universidade como o grupo que reza. Porque o GOL precisa ser conhecido como o grupo que ama, que demonstra amor. A mesma coisa o GPP. A mesma coisa você na sua república. Você na sua república não pode ser conhecido como Universidades Renovadas por ser alguém que reza, que fica fechado lá no seu quarto, rezando, mas não consegue ter uma atitude de amor. Não consegue concretizar o amor. Rezar. E deixar o banheiro da república todo virado de cabeça para baixo, não é atitude de amor. Rezar. E entrar no ônibus. E eu tenho visto isso constantemente. Nós entramos no ônibus, no coletivo, e vemos a moçada que entra no ônibus, e chega uma gestante, uma senhora de idade, e permanecemos completamente indiferentes.
Eu estou lá sentadinho, bonitinho, entra uma senhora e ninguém se mexe, ninguém sai do seu lugar. Isso é atitude de quem ama? Com certeza não. E eu estou na sala de aula, sou da Universidades Renovadas, estou na minha sala de aula. E o meu colega tem uma dificuldade numa matéria que eu não tenho dificuldade. E eu não tenho a capacidade de chegar para ele e dizer, você precisa de ajuda. Eu permaneço indiferente. A Sandrinha ontem testemunhava aqui, vocês ouviram o testemunho dela, que ela passou fome na universidade. Quantos será que estão passando fome na sua universidade? Quantos colegas de sala seu estão passando fome? E o GPP já acontece a partilha, mas além do GPP, lá no seu local de trabalho, quantos estão passando dificuldade? Quantos às vezes estão passando fome? E eu quero testemunhar para você aqui que eu, quando era universitária, eu estava no Gol. Quando eu era universitária não, desculpa. Eu já era casada, eu participava do grupo de oração. Eu tenho a graça de participar de um grupo de oração universitário que esse ano está completando 25 anos. E eu participava desse grupo de oração. E o meu esposo estudava ainda, o Oscar ainda era acadêmico de medicina. E nós passamos por um momento de muita dificuldade financeira, muita dificuldade. Literalmente nós vendíamos o almoço para comprar a janta. Só eu trabalhava, o Oscar estudava. E nós engravidamos do nosso primeiro filho. E exatamente no momento que nós engravidamos foi que a dificuldade financeira ficou mais forte. E o Oscar quis desistir do curso. Queria desistir da medicina. E aí nós sentamos e rezamos juntos e choramos juntos, choramos muito. E eu dizia para ele, não, é o sonho da sua vida, você deixou tudo para realizar esse sonho de cursar medicina. Ele havia abandonado os cursos que ele fazia porque o grande sonho dele era medicina. E eu digo para você, o nosso grupo de oração na época nos socorreu. Eles vinham lá em casa, viram a nossa necessidade, e o João Gabriel, nós não compramos uma peça de roupa para o enxoval. O pessoal do grupo de oração tratou de trazer tudo. E eles vinham lá em casa saber se nós estávamos com dificuldade de alimentação. Vinham trazer comida. E foi um momento onde Deus trabalhou muito na nossa vida, porque era uma humilhação grande para o Oscar, que era orgulhoso, aceitar esse tipo de coisa. Mas Deus trabalhou o nosso coração, quebrou o nosso orgulho e nos mostrou a importância de viver comunidade. Claro que depois a nossa família também veio e nos ajudou. Mas foi fundamental a presença do grupo de oração nessa fase da nossa vida, como é até hoje. Eu pergunto para você, o seu GPP, o seu Gol, tem ajudado aqueles que estão lá passando fome? Fome de comida mesmo. Você sabe lá no Gol quem é que está prestes a cancelar a sua matrícula por não ter mais condições de pagar a mensalidade da faculdade? Você tem conhecimento disso? Nós não podemos simplesmente rezar no grupo de oração e permanecermos indiferentes a essas coisas. O Senhor quer que nós tomemos essa seta, que nós sigamos a seta do amor. E esses dias atrás também, uma amiga que participou desse grupo de oração nessa época, e foi uma das pessoas que nos ajudaram. E não era gente de posses não, tá? Era gente igual a gente, que não tinha também. Eles tiravam, nós juntávamos panela para comer. Sabe o que é juntar panela? O que você tem na sua casa hoje? Ah, hoje eu tenho 3 ovos. O que você tem aí? Eu tenho 2 bifes. E você? O que você tem aí? Ah, eu tenho arroz. E você tem o quê? Ah, eu tenho alface. Então vamos almoçar junto? Vamos reunir todo mundo num lugar só, juntar tudo isso e vamos almoçar juntos no domingo? E isso nós fazíamos.
Juntávamos as panelas e passávamos o dia todo juntos, rezávamos, partilhávamos, comíamos juntos, vivíamos a alegria, nos conhecíamos e nos tornamos família verdadeiramente como somos até hoje. E essa amiga minha, hoje ela está com um filho de 22 anos e ela dizia assim: Erecê, o coração do Mateus é muito bom. Eles têm um grupinho na universidade que tem um dos colegas que tem muita dificuldade financeira. E eles começaram a fazer inglês e esse amigo não podia fazer inglês. O que que eles fizeram? Entre eles, eles dividiram a mensalidade do curso de inglês. Mas não falaram nada comigo. Quando eu vi, o boleto da matrícula estava aqui em cima da minha mesa, junto com o do Mateus. E eu perguntei para ele: Mateus, o que que é isso? Ah, mãe, sabe o que que é? É dessa vez, é a matrícula dele. Você dá um jeitinho aí, mãe, e tal. Ela falou: não tive como, não. Como é que eu vou dizer não? E aí eles dividem, cada mês um ajuda com a mensalidade desse amigo do grupo. Isso é viver amor. Viver amor não é só dobrarmos o joelho e rezarmos: Senhor, derrama o teu amor, derrama o teu amor. Deus já derramou o amor. Coloca em prática agora. Coloca em prática o amor que Deus derramou sobre você aqui. Coloca já aqui, hoje. Não espera chegar em casa. Coloca na caravana quando você está voltando agora para casa. Coloca em prática o amor. O amor precisa ser vivido. Existem tantos nesse mundo que não conhecem Jesus, que na falsa ciência se iludem e passam a não crer. Jesus, e nós cristãos guardamos Deus para nós. Quantas vezes nós estamos guardando o amor de Deus só para nós? E ficamos aí pedindo: Senhor, derrama, derrama, derrama. Primeira seta, o amor. Segunda seta, anota lá. A segunda seta que Deus tem nos indicado desde que chegamos aqui é a seta da unidade. Unidade. O amor é que vai me levar a ser elo de unidade onde eu estou. Na minha casa, na minha família, na minha república, no meu GOL, no GPP, na sala de aula. Onde quer que eu esteja, o Senhor me chama a viver unidade. E vejam que já na primeira manhã nós rezamos por isso, para que o Senhor nos desse essa unidade com o coração do Pai e a unidade uns com os outros. E evidentemente que se eu estiver em unidade com o coração do Pai, eu estarei em unidade com o meu irmão. Porque é impossível fazer unidade com o Pai e não ter unidade com o meu irmão. Mas também a unidade se constrói. A unidade nós vamos construindo. O Senhor nos dá o Espírito Santo, mas é preciso a minha disposição de coração para construir a unidade. A unidade exige renúncias, exige sair de mim mesmo, exige dar o primeiro passo. Se eu quero construir unidade, eu não vou esperar que o outro venha até mim. Eu darei o passo e irei até ele. Então, para seguirmos essa seta da unidade, é preciso disposição de coração, é necessário renúncia e é necessário que eu dê o primeiro passo. Uma outra seta que o Senhor nos indicou desde o início aqui. Só voltando à questão da unidade, relembrando aqui. Quando Jesus orou por nós, o pedido que Jesus fez, Jesus orou por você antes de ser crucificado. E o pedido que ele fez ao Pai foi que todos sejamos um. Este é o grande sonho de Deus, que todos sejamos um. Terceira seta que você precisa seguir.
E essa muito bem colocada por Dom Ascona aqui para nós é o abraçar a cruz. Nesse caminho, para vivermos universidades renovadas, precisamos abraçar a cruz. E aqui eu queria dizer para você, lembrar vocês, meus filhos aqui da equipe nacional de serviço, do Ministério de Universidades Renovadas, lembrar a mim e Irecê, que o símbolo do amor para o mundo material é o quê? Quando você pensa em amor, você fecha os olhos, você pensa em quê? O que você pensa? Coração. Não é? Não é o coração que vocês pensam? Vocês aqui pensam no quê? Coração. Coração é o símbolo do amor. Eu queria dizer, nós estamos iludidos. Nós estamos altamente enganados. Foi o mundo material, o comércio quem botou isso em você. Quem nos iludiu, quem nos enganou com esse símbolo. O verdadeiro sinal do amor é esse. O verdadeiro sinal do amor é a cruz, não é o coração. Porque o coração, eu já falei no início, é sentimento, é símbolo de sentimento. E a cruz é atitude. A cruz é atitude. Ninguém ama mais do que aquele que deu a vida por você. E o símbolo que ele deixou para nós não foi um coração. Foi a cruz. Então saiba que eu e você precisamos abraçar a cruz. E eu sei que muitos aqui têm suas cruzes. Todos nós temos as nossas cruzes. Eu conheço alguns de vocês que estão aqui mais de perto. Conheço alguns da equipe nacional aqui mais de perto. Alguns são mais novos. E eu sei de muitas cruzes de vocês. A gente acompanha. A gente acompanha o tempo todo. Como filhos. E eu sei que aqui alguns trazem cruz de crise financeira na família. Outros trazem cruz de graves enfermidades na família. Aqui, a equipe nacional. Outros trazem cruz de adultério na família. Outros trazem cruz de assédio sexual. Da mesma forma que você. Mas isso não é motivo para nós nos rendermos. Se queremos viver universidades renovadas e seguir esse caminho que o Senhor nos indica para esse novo tempo, que é apenas um retorno, tá, gente? Deus não está nos indicando um novo caminho, não. É um retorno que o Senhor nos pede. Porque o caminho de Deus sempre foi esse. Então precisamos abraçar a nossa cruz. Eu sei de muitos de vocês que a gente reza, que me escrevem, pedem oração, que estão com a cruz da depressão, com a cruz do desemprego, com a cruz de morte de familiares queridos, próximos. A gente acompanha vários de vocês. A gente sabe das cruzes. A gente reza junto. E isso é necessário. Ajudar o irmão na sua cruz. Para isso serve o GOL, para isso serve o GPP, mas eu não posso viver isso só no GOL e no GPP, não. Eu tenho que ir além. Ir além. É na República, é em casa, é no trabalho, é onde quer que eu esteja. E a cruz normalmente nos lembra sofrimento, e nós temos medo dela por causa disso, porque ninguém quer sofrer, né? Eu olho para a cruz, quando digo tem que abraçar a cruz, ah não, sofrimento não. Sofrimento não. Eu sou servo de Deus, vou ter que servir. Então é muito bom fazer viagens. É muito bom encontrar uma caravana paga para eu ir de graça.
É muito bom eu estar no encontro, conduzindo no palco. É muito bom eu pregar lá no palco, no encontro. É muito bom as festas de confraternizações. E quando vem a cruz, não, sofrimento não. Quem aqui deseja ser santo? Que bom. Mas presta atenção. Você pode ler a vida de qualquer santo e vai ficar muito claro que os santos foram cada vez mais se afastando das glórias e cada vez mais se aproximando do sofrimento. Todos os santos. Se eu quero que exista Santa Irecê, e tem que ser eu, porque não tem outra santa com esse nome, eu não tenho uma padroeira aí, tem que ser eu mesmo. Se eu quero que exista uma Santa Irecê, vou ter que ser eu. Eu preciso cada vez mais me afastar das glórias, porque as glórias são do Senhor, elas não são minhas. E cada vez mais me aproximar do sofrimento. Não que vamos agora nos tornar masoquistas e começarmos a procurar e buscar o sofrimento. Não, mas é não fugir dele quando ele se apresenta na nossa vida. É não se revoltar quando o sofrimento se apresenta na nossa vida. Quantos irmãos eu conheço do Gol, quantos irmãos eu conheço do GPP, que quando o sofrimento chega na vida dele, ele se revolta contra Deus. Você conhece alguém? Eu conheço vários. Se revolta, se magoa com Deus, briga com Deus, quer deixar a igreja, quer deixar Deus, quer deixar tudo. Porque se Deus me ama, por que eu tenho que sofrer? Quando o sofrimento se apresentar na sua vida, abrace a cruz. Viu, equipe nacional? Viu, Vitor? Viu, Bruno? Dai? Viu, Risélia? Laura? Padre Bernardo? Virgílio? Mário? Ábia? Anderson? Quando o sofrimento se... Não queira desviar dela, porque ela vai te levar para a santidade. Eu tive a graça de esse ano, acho que é 2 meses atrás, mais ou menos, 2, 3 meses, o tempo passa tão rápido que a gente não dá conta assim. Esse ano eu tive em Roraima. Quando foi, Gisela? Junho? Em junho. Em junho eu tive a graça de pregar o encontro estadual Universidades Renovadas lá em Roraima. E eles me levaram a visitar, fazer uma rápida visita na cidade. Eles escolheram um local que marcou muito para mim, aquela visita. Eles me levaram à catedral deles lá. E ao chegar à catedral, havia um local onde haviam sido enterrados mártires. E eu fiquei olhando, louvando a Deus por aqueles mártires que estavam ali, e eu comecei a prestar atenção que a data em que eles viveram, o tempo em que eles viveram, não era muito longe do meu. Era o século passado, tinha alguns de 1950 e pouco, 1960 e pouco. Eu falei, nossa, eu já estava prestes a nascer. Não tenho vergonha de dizer que nasci em 1965, tenho 4.2 já. E eu olhei para aqueles mártires ali, e eu falei, essa é a minha igreja. Onde homens e mulheres têm dado a vida, têm dado sangue até a última gota. Esta é a minha igreja. Nenhuma outra tem isso, somente a minha, porque são seguidores de Jesus Cristo. E eu pedi ali, Senhor,
que eu possa ser tua seguidora como eles, que eu possa ter essa mesma coragem deles, que eu possa também dar até a minha última gota de sangue, até a minha última gota de suor, até o meu último momento de sono, quantas noites de sono for necessária, até me desgastar por inteiro, pela tua igreja, Senhor. E pela tua igreja, que eu sou chamada a viver na universidade e no meu trabalho. Abrace a sua cruz. Não reclame, não rejeite. Abrace a cruz quando ela se apresentar na sua vida. Outra seta, Dom Alberto nos falava aqui ontem. Eu acho que eu tenho que ir bem mais rápido agora com vocês. Ousadia e radicalidade. Essa é outra seta que nós, Ministério Universidades Renovadas, temos que seguir. Quando você não sabe por onde eu vou, como é que eu faço, lembra, a seta é da ousadia e da radicalidade. Nós não precisamos de simpatizantes do Ministério Universidades Renovadas. Nós precisamos de quem realmente vista a camisa, de quem realmente se disponha a seguir Jesus, a ser um seguidor de Jesus na universidade e no exercício da sua profissão. Simpatizantes tem muito, é legal. Vem no encontro, acha legal. Mas o Senhor diz, nesse novo tempo, eu preciso de quem esteja disposto a seguir essa seta da ousadia e da radicalidade. Uma outra seta que tem aí nesse caminho nosso. Dom Alberto falou várias vezes aqui para nós. Presta atenção, escreve aí, porque senão você vai se perder no caminho depois. Anota lá. Lembra do segmento, anota tudinho, senão você se perde no caminho. Alegria. Nesse caminho você precisa passar aí pela alegria. Universidades Renovadas, o nosso caminho à alegria. Alegria. Vocês ouviram ontem quando o padre falava aqui da alegria? Alegria sincera, alegria espontânea. Nós vivemos isso. As pessoas nos conhecem pela alegria. Eu não posso dizer que sou Universidades Renovadas se eu sou uma pessoa que vive resmungando, que vive de cabeça baixa, que você chega para ela, eu chego para o Nário está sempre reclamando das dificuldades. A vida vai mal, a nota, a prova, o professor pediu trabalho, mas eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro, mas eu tenho prova, eu não consigo ir para a reunião hoje, e vive murmurando o tempo inteiro, reclamando o tempo inteiro, cabeça baixa. Universidades Renovadas não passa por esse caminho, não. O caminho é o da alegria. Alegria. Nós tivemos a experiência de realizar um grupo de oração universitário lá em Honduras. Falava para vocês ontem. E tinha pessoas de 17 países da América Latina. E quando nós terminamos o gol, foi um gol muito simples, da mesma maneira que acontece na universidade, 15 minutos naquele grupo de oração e a sala lotou de gente, porque ninguém acreditava, que apesar de nós termos falado muitas vezes e termos explicado como é que se faria, quais eram os passos do grupo de oração universitário, não cabia na cabeça de ninguém que fosse possível isso acontecer em 15 minutos. Aí nós, lógico, fizemos um grupo de oração universitário em 15 minutos para eles. Para que eles pudessem perceber que é possível, porque o Espírito suscitou. E quando nós terminamos o grupo de oração naquela universidade, o encontro aconteceu dentro da Universidade Católica de Honduras. Quando o encontro terminou, o diretor do ICRES dizia assim para mim: isso é de Deus. Isso é de Deus, porque essa alegria só pode brotar de Deus. Olha isso, olha essa alegria, as pessoas não querem ir embora. Isso só pode vir do coração de Deus. Isso é de Deus. Aí ele ia no outro e dizia, ia lá na Daiane, essa alegria é de Deus. Isso é do Espírito, só o Espírito faz isso. É muito simples, ele dizia, é muito simples. 15 minutos, muito simples, mas é de Deus.
A alegria vem de Deus. Se no teu Gol, se no teu GPP não existe alegria, presta atenção, você está no caminho errado. Retorna, faz o retorno. Tem que passar pela alegria. Se o teu Gol é um Gol que só fica murmurando, não consegue, vamos fazer a experiência de oração, mas só olha a dificuldade. Não, mas nós não temos servo. Não, mas não tem cadeira. Não, mas o ministério de música não pode vir. Não. Presta atenção. Para de murmurar. Toma a seta da alegria. Deixa o Espírito agir na sua vida. Mesma coisa para o GPP. Outra seta. Anota, importante. Você precisa passar pela gratuidade. Você e eu, tá? Quando eu aponto para você, primeiro sou eu. Estou aqui falando, tenho que ser a primeira aí. Precisa passar pela gratuidade. Eu queria lembrá-los que tudo pertence a Deus. Tudo. Todas as coisas pertencem a Deus. Por isso eu preciso ter um coração sempre agradecido a Deus. Alguém me dizia aqui na sexta-feira à tarde assim, Irecê, é tão pouco que eu tenho para oferecer a Deus. E eu falei, olha, eu acho que você está enganado. Você não tem pouco para oferecer a Deus. Na verdade, você só tem uma coisa para oferecer a Deus. E mais nada. Só uma coisa. Que é tua. É o seu sim. O resto é tudo de Deus. É tudo de Deus. É tudo de Deus. A única coisa que Deus precisa é do meu sim. Deus não me obriga a nada, Ele só precisa do meu sim. Do seu sim. É só isso que Ele precisa. Só isso. Ele se detém somente na tua liberdade. Gravem isso. Deus somente se detém na minha liberdade. Se eu não der o meu sim, Deus não vai fazer. Se você não der o seu sim agora, para esse caminho novo, para esse retorno, Deus não vai fazer. Se você não der o seu sim para a conversão, Deus não vai fazer. Se você não der o sim para ter atitudes concretas de amor, Deus não vai fazer. Se você não der o seu sim para ir além das suas dificuldades, Deus não vai fazer. Agora, se você quer ver Deus fazer milagres, se você quer ver Deus agir na sua vida, se você quer ver Deus agir no seu Gol, se você quer ver Deus agir no seu GPP, Deus sim. Deus sim. Mas não espere que Deus abra todas as portas para você depois dar o sim. Primeiro Deus sim. E aí você vai experimentar Deus fazer grandes coisas na sua vida. Outra seta. Tudo isso que foi colocado, obrigatoriamente te faz passar por essa seta, então ela precisa estar aí no seu caminho. Que Deus nos falava em profecia aqui ontem. Oração. Oração. Sem oração, nada disso é possível. O Senhor nos dizia ontem, orai, 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 orai. E quando você estiver cansado de orar, ora mais. Ora mais. Nós fazemos muito e rezamos pouco, por isso que as coisas acontecem pouco. Por isso que os frutos são poucos. Por isso que nós nos cansamos tanto. Porque nós nos desgastamos em fazer tanto e deixamos de orar. É lógico que você não vai ficar com seu joelho dobrado, indiferente aos que os outros ao trabalho que os outros estão fazendo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo agora que é para a gente sair daqui e só rezar e ninguém fazer mais nada. Não estou dizendo isso, por favor. Mas eu estou dizendo que sem a oração não acontece nada. Sem a oração não há frutos. E quando eu falo em oração aqui, eu falo em oração pessoal, diária. Eu falo em oração comunitária. Eu falo em vivência dos sacramentos. Eu falo em meditação da palavra. Eu falo em devoção, em oração do terço mariano.
Oração. Precisamos passar pela seta da oração. E uma outra seta que faz parte desse caminho que o Senhor nos indica. Vejam, não é novo. É no retorno que o Senhor nos pede a fazer. Universidades renovadas. Precisamos passar por missão. Universidades renovadas não acontece sem missão. Se você está lá no seu GPP, se você está no seu Gol, participa, a 4 portas, fechado, lá no seu Gol, só você e o seu pessoalzinho, e tá bom demais, porque tá boa a oração, porque vocês 4, 5, 10 que estão ali se conhecem, rezam, é gostoso estar junto uma vez por semana, 15 minutos, rezar, é gostoso partilhar no GPP, e vivem só entre vocês. A gente sabe que fica na universidade 4, 5, 6 anos no máximo. Se você já está lá há 3, esse Gol vai durar mais 2 ou 3 anos. Quando vocês se formarem, ele acabou. E percebam que isso tem acontecido, porque vários Gols, e muitos partilham isso conosco, o meu Gol acabou, o Gol tal acabou, não existe mais. Por quê? Porque, todo mundo formou, não existe mais o Gol. Você tem que preparar a nova geração. E a nova geração vem da missão. Se o seu GPP, se o seu Gol não cuida de fazer missão, de realizar missão, ele está na UTI. Está na UTI. Presta atenção. E quando falo em missão, falo em experiência de oração. Nós precisamos realizar experiência de oração. Eu fico apavorada quando eu pergunto para um Gol, quantas experiências de oração vocês planejaram para esse ano? Nós não pensamos em nenhuma. Como é isso? Não existe. Não existe. No mínimo, para acontecer poucas, tem que ter no mínimo 2 por ano. Uma no primeiro, uma no segundo semestre. E eu queria chamar aqui agora o pessoal do Projeto Ruá, que viesse aqui para frente. Rapidinho, sem muito barulho. Esse pessoal é um pessoal que chegou aqui no domingo. Na verdade, chegaram aqui no domingo. E durante toda a segunda-feira eles fizeram uma formação. Uma formação e muita oração. E na terça e na quarta-feira eles realizaram missões aqui em Palmas. Nas universidades de Palmas e também no centro da cidade. E esse pessoal viveu uma experiência que boa parte deles nunca tinha experimentado. E isso é muito lindo, mas ao mesmo tempo assusta a gente, porque universidades renovadas e nunca tinham experimentado uma experiência, nunca tinham feito uma experiência de missão. Foi a primeira vez que eles fizeram essa experiência de missão. E ver a alegria desses meninos era algo que só Deus. E tem 2 deles aí que prepararam para o testemunho. Eu peço que suba aqui rapidamente. Quem são os que a Bispa Dais chamou para o testemunho? Pode vir aqui. E antes do testemunho deles, eu quero dizer para vocês que o documento de Aparecida diz assim, ó. Deixa para vocês tirarem as fotos daqui a pouquinho, presta atenção. Olha o que diz o documento de Aparecida, número 18. Conhecer Jesus Cristo pela fé é nossa alegria. Conhecer Jesus Cristo pela fé é nossa alegria. Segui-lo é uma graça. E transmitir este tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar e nos escolher. E transmitir este tesouro é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar e nos escolher. Você foi chamado e escolhido para cumprir essa tarefa. Você foi chamado e escolhido para cumprir essa tarefa. Eu sou chamada e escolhido para cumprir essa tarefa.
É uma alegria conhecer Jesus pela fé. É graça segui-lo. Mas eu tenho uma tarefa. Oi, meu nome é Juliana, eu estudo em Maringá, Paraná. E eu e o Davi, nós somos parceiros da missão do Projeto Ruá. E a gente queria compartilhar com vocês uma experiência maravilhosa que a gente teve no primeiro dia. Foi assim, na terça-feira, quando eu desci do ônibus, eu olhei assim para a universidade, cheio de alunos, aí eu falei, meu Deus, será que eu estou pronta para falar para todo mundo? Para todos esses alunos aqui, com o coração acelerado, sabe? Aí eu falei, Senhor, eu estou pronta. Aí ele, tá pronta sim. E eu fui, sabe, tremendo. Quando eu entrei na universidade, eu falei, Davi, você começa. Aí o Davi começou a querigmar, ele querigmou 3 pessoas primeiro e eu ali, intercedendo. Aí a gente estava passando no corredor, eu olhei assim, tinha uma moça na secretaria, e a gente não ia ali, porque tinha bastantes alunos vindo na nossa direção. Aí eu falei, Davi, vamos ali falar com ela? Aí ele falou, vamos. A gente chegou ali, ela, nossa, pensei que vocês não vinham falar comigo. Assim, aquilo para mim foi um presente, sabe? Chegando ali, o Davi falou, Juliana, é com você, vai lá. Aí, quando eu comecei a falar, sabe, a querigmar, ela começou a se emocionar. E dali ela começou a falar os problemas que ela estava passando, financeiro, sabe, emocional, ela ia trancar a faculdade. Ela estava ali para trancar, porque ela não conseguiu renegociar a dívida. Ninguém dava atenção para ela. E ela estava ali, só esperando a secretaria abrir para trancar a matrícula. Ali a gente pediu para ela se ela queria fazer uma oração. Nós 3 juntos, sabe, eu falei para ela, entrega tudo para Deus. Abre o seu coração, entrega, confia nele. Dali, assim, foi uma experiência maravilhosa. A gente se abraçou, se emocionou. Eu também me emocionei bastante, porque foi a primeira vez que eu querigmei. Só tem 3 meses que eu estou no grupo de oração. Aí, quando a gente estava se arrumando para ir embora, eu senti alguém pôr a mão no meu ombro. Aí, quando eu virei assim, era ela. Daí ela falou, olha, Juliana, eu só passei aqui para falar que deu tudo certo, que eu consegui falar com o reitor e ele negociou a dívida para mim, eu não vou mais trancar a faculdade. Bom dia, eu sou o Douglas, de Maringá, do estado do Paraná. Eu fiz dupla junto com a Tina lá. E a primeira pessoa que a gente querigmou lá na Universidade Católica, pela manhã na terça-feira, foi o porteiro lá, né? A gente estava lá na acolhida, daí o porteiro estava olhando e a gente foi lá, assim, falar com ele. Aí, logo que a gente começou a falar com ele, assim, ele meio que se emocionou, assim, e falou assim, hoje de manhã, antes de vir aqui para a universidade trabalhar, eu sentia que alguma coisa ia acontecer, assim. Eu sentia que hoje ia acontecer alguma coisa de bom aqui na universidade. E aconteceu mesmo, né? Era Jesus agindo na vida dele e na vida da família dele. Amém? É isso. E na quarta-feira, no segundo dia, a gente foi para a Universidade Federal. E a gente teve uma graça muito grande que foi de ir até a reitoria. A gente acha, nossa, é impossível. Não, a gente conseguiu, porque Deus queria chegar até lá. Mandaram a gente voltar de novo, né? Agora não dá certo, vocês podem vir mais tarde. A gente voltou, às vezes quis insistir. E no que a gente estava indo embora, achou que o reitor nem estivesse lá, ele saiu da sala. Ele olhou, nossa, vocês querem bater um papo comigo? A gente falou, só se for agora, né? E daí o Douglas querigmou ele, a gente conversou, rezou ali com ele. E a gente viu que Deus realmente chega onde a gente acha que não dá. Vê com isso que o amor, como disseram hoje cedo, não tem limites. E Ele quer chegar aonde Ele quiser, através de nós, se a gente deixar. É isso. Eu só queria corrigir uma coisa que eu falei no começo, que eu participei, né, que eu fiz parte. Na verdade, eu vou continuar com esse projeto. Onde eu moro agora em São Paulo, eu vou continuar. Então, eu não fiz parte, eu faço parte do projeto Ruá.
E eu só tenho a agradecer por ele ter me chamado e eu ter dado o meu sim. Mesmo com tão pouco tempo, eu dei o meu sim. E eu queria muito assim que vocês se sentirem isso, sabe? Não sente vergonha, não sente medo. Dá o sim também, que é maravilhoso. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de quem está decidido a seguir esse caminho de universidades renovadas. Isso aqui é universidades renovadas. Você tem que sair daqui com um coração missionário. Você não tem que sair daqui projeto Ruá. Não importa o nome que tenha. Nós demos projeto Ruá porque o Senhor nos deu essa moção, mas nós não devemos nos apegar a isso. Nós devemos pedir a Deus um coração missionário. Porque não existe universidades renovadas sem coração missionário. Não existe profissional do reino sem coração missionário. Senão nós não teríamos uma base de missão lá na Amazônia agora. Devemos pedir ao Senhor um coração missionário. É isso que devemos pedir ao Senhor. É por isso que devemos orar. E eu queria dizer a vocês assim, você disse que vai continuar no projeto Ruá, depois se não existir projeto Ruá, vai continuar com o coração missionário. Amém. Se o projeto Ruá acabar, a gente decidir que ele não vai existir mais no próximo ano, vocês saem daqui com esse coração missionário. Porque eu quero dizer para você o seguinte, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Jesus fez missão até na cruz. Viu? Jesus fez missão, inclusive quando estava na cruz. Então, precisamos desse coração missionário. Independente de projeto Ruá, independente de universidades renovadas, independente de qualquer coisa, missão, olha para eles lá, ó. Olhem para eles. Missão não é só para esse povo que está aqui, não, projeto Ruá. Missão é para todos nós. Todos nós que nos dizemos universidades renovadas, precisamos desse coração missionário. Se não passarmos por esse caminho, se não tomarmos esse segmento, vamos nos desviar do caminho, não chegaremos à civilização do amor, não atenderemos esse tema desse encontro, conversão e vida. Precisamos passar por este segmento. Quer falar, padre? Esses dias a qual nós estávamos invadindo, o termo que eu usei foi esse. Palmas estava sendo invadido por uma juventude bonita, inteligente. Na que eu falei, quase as pessoas explodem. Falei, juventude bonita, inteligente. Sobretudo vocês marcaram a história. Há 12 meses atrás, quando eu celebrei a primeira missa em intenção, eu tinha pedido a Deus a graça de celebrarmos esse momento, essa preparação de joelhos. O tempo todo de joelhos. O que mais marcou a presença de vocês aqui, além das missões, foi aquela levar a cruz na frente de vocês, na avenida principal de Palmas. Esse segmento que a Irecê falou de missão, só pode ter missão se vocês levarem a cruz na frente de vocês. Quem procura Jesus Cristo sem cruz, encontra a cruz sem Cristo. Agora quem procura Jesus Cristo com a cruz, encontra a glória. Outro momento que marcou a vida de muitos, através do testemunho de vocês, foi aquele momento que nós ficamos com medo de apanhar do mococa, quem estava ao meu lado. Quando nós fomos invadir o maior centro de evangelização que está aqui em Palmas, que passa por quarta-feira, meio de semana, quase 10 mil pessoas. Único aqui em Palmas. Também na nossa região que eu conheço. Chegaram cantando, invadindo. Muitas pessoas choraram. Ver jovens bonitos, inteligentes, profissionais universitários,
que acima de tudo também, como fizeram, como diz o Alberto, uma oblação da sua inteligência, para abraçar aquela que assume inteligência, que é o sumo sabedoria, que é o próprio Jesus Cristo. Eu creio que vocês vão sair daqui jovens novos. Creio profundamente, através do rosto de vocês, pessoas que passaram pela confissão, que eu tive a graça de atender a confissão de vocês, jovens que buscam, e são inteiros, e estão inteiros, não estão pela metade. Deus não quer ninguém pela metade. Eu posso afirmar para as pessoas que eu conheci, que eu conversei, que vocês estão inteiros. Estão inteiros. Por isso que vocês transmitem essa alegria, essa paz. De um coração, acima de tudo, amado. Amado. Vocês são melhores que os outros, como diz o Alberto? Pelo contrário, tem tanta gente ruim no meio. Mas um dos defeitos de Jesus Cristo é andar mal acompanhado. Mas as pessoas que acompanham Jesus Cristo se convertem. E é Jesus Cristo que nos converte. Assim como converteu aqueles 12 homens. A tal ponto de um também negá-lo. Mas você, através de Jesus Cristo, vai descobrindo seus dons. Inteiros, jovens inteiros, é o que vocês têm sido. Obrigado, acima de tudo, pelo sim de vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael, sou de Maringá também. Eu quero dizer sobre a força do sim, porque eu estava no gol, sem esperança nenhuma de vir, e aí ele se apontou para mim: você vai. Disse seu sim que você vai. E tudo estava dando errado. Aí eu tinha planejado vir só na quarta-feira, só pro Enur. E eu estava ignorando até todos os e-mails que estavam vindo para Enur, Ruá. Eu nem lia, nem sabia o que era. O e-mail chegava, eu deletava. Eu só sabia que Ruá era deixa o amor amar. É o sopro do Espírito. Aí estava ignorando isso. Aí fui no Mides, que é o nosso gol. Fui de novo. Aí o Victor falou: rapaz, a gente precisa que você vai nessa primeira caravana. Eu falei: não dá, porque recurso financeiro é prova. Eu larguei uma prova que foi dia 16, não quero nem saber o que foi acontecer agora com a prova. E vim. Eu nem sabia que era Ruá. Aí aconteceu. Eu tinha recurso, não tinha muitas coisas, problemas acontecendo. Aí eu falei, cheguei para uma colega minha e falei: meu plano A falhou, meu plano B falhou. Aí ela falou assim: usa o plano C. Usando o plano C de Cristo. E foi assim. Aí aconteceu. Tudo começou a dar certo. E eu odeio entrar em ônibus. 6 horas para mim é horrível. Passar 6 horas no ônibus, eu passava mal pra caramba. Falei: então é um desafio. Se for para mim dar meu sim, eu vou vencer esse problema que eu tenho. Eu aguentei passar 28 horas, só de ida, tem a volta ainda. Aí foi dar essa força. Aí eu estava muito indeciso. Eu falei: eu sempre ia nos encontros, eu ia por causa do meu amigo, eu ia por causa da companhia. Aí eu quero lá festejar com eles. Mas ele falou assim: não, isso eu vou dar meu sim, vai ser o sim mais verdadeiro que eu vou dar. E na dúvida, né? Eu tenho sono de pedra. Quando eu acordo, eu vou dormir meia-noite, acordo 7 horas, assim, só no despertar do relógio. Não tem que me acorda. E na manhã que eu fui tomar essa decisão, por volta das 4 horas da manhã, eu em casa tenho uma sacada assim, né? E não sei por que a questão estava entreaberta. E eu senti um gelo, assim, um friozinho. Falei: nossa, por que está batendo esse vento? Né? E nessa hora eu levantei 4 horas da manhã, assim, e me deu um estalo. Falei: nossa, é agora que eu vou dar meu sim. Esse é o Ruá. E eu vim aqui porque eu tinha que saber disso. Eu tinha que saber que era Ruá. Para ser profeta, para aquele Guimar, para fazer isso aí. Eu queria convidar todos a ficarmos em pé. Eu não terminei ainda não, falta concluir ainda uma coisa. Mas eu queria que nós levantássemos os nossos braços aos céus.
louvássemos a Deus agora. Louve a Deus. Você tem motivo para louvar a Deus por estar aqui nesse ENUR, louve a Deus. Por Ele ter trago você aqui, louve a Deus. Louve a Deus por aquilo que Ele é na sua vida. Louve ao Deus que se detém somente diante da tua liberdade, porque tudo Ele pode. Louve ao Deus que é amor, que é alegria, que é santo, que é fiel, que é justo, que é bom, que é verdade, que é alegria. Louve a esse Deus. E eu queria dizer, já quase concluindo aqui, que lá em Honduras também o Senhor nos fez recordar de algo que eu tinha lido há alguns anos num livro. Nós estávamos em oração e o Senhor deu a um de nós da equipe, acho que era o Darlan, ele falou assim: o Senhor me dá a visualização de uma onda, eu não estou entendendo nada, é só essa onda. Aí eu me lembrei que eu li no livro da Pat Mansfield, esse livro aqui, ó, Proclamando os Seus Feitos Maravilhosos. É um livro fininho, você lê ele no instantinho. E há alguns anos eu tinha lido isso aqui, ficou gravado no meu coração, quando ela diz assim, perguntaram a ela como ela se sentia em ter participado do primeiro Pentecostes, o marco inicial da renovação. Não é o primeiro Pentecostes, tá? Mas o marco inicial da renovação na Universidade em Duquesne, Estados Unidos. E aí ela respondeu assim, ó: o Senhor concedeu-me o privilégio de estar presente em Duquesne há mais de 25 anos. Mas eu não quero ser somente parte daquele passado e concentrar-me nas coisas do tempo antigo. Também não quero ser somente parte dos tempos presentes. Quero ser parte do futuro e da tremenda obra que Deus propõe-se a realizar. Venho sentindo nesses últimos anos que o Senhor nos está enviando os primeiros eflúvios de uma nova onda do Espírito Santo. Nós que fomos participantes da primeira onda há 25 anos, ainda não vimos nada do que vem por aí. A nova onda já começou, mas ainda está para chegar. Há um tremendo trabalho de evangelização prestes a ser desencadeado. E eu acredito que cada um de nós está fadado a tomar parte nesta nova onda do Espírito Santo. E vocês sabem de que forma nós poderemos participar? Perguntem a Deus. Perguntem. Eu creio de todo o meu coração que essa nova onda já se iniciou. E que ela será muito mais forte do que a primeira onda há 40 anos atrás. Eu creio de todo o meu coração nisso. Porque há 40 anos atrás, você não estava lá, você é chamado a fazer parte dessa nova onda. Porque há 40 anos atrás, você não estava ouvindo que Deus pede unidade, amor, alegria, santidade, oração. Que nós precisamos retornar. Retorna, meu irmão, esse caminho, retorna, retorna. Nós que já estamos há mais tempo em universidades renovadas, essa nova onda é para nós. Não temos que ficar lá atrás, não. E vocês que estão aqui hoje, também não tem que ficar ignorando o que aconteceu lá atrás e olhando só na frente, não. É juntos porque o Senhor nos pede a unidade. É juntos que nós tomamos parte nesta nova onda que se inicia e que será muito mais forte do que a primeira. Eu estava atendendo algumas pessoas ali atrás. Terminei e subi exatamente agora. Há 20 dias... Pat Mansfield me telefonou e disse assim:
eu estou rezando por aquilo que Deus está realizando na sua arquidiocese. Por que Deus me fez vir aqui para o palco agora? Para ouvir isso? Não é só na minha igreja, mas é a partir da minha igreja. A partir daqui. Dom Ascona nos fez olhar para a cruz outro dia. E Dom Pessana lembrou Chesterton. E esse grande autor, Chesterton, ele disse que a mentalidade oriental vê a vida espiritual como um círculo. E a espiritualidade cristã, e o círculo fica só girando em torno de si mesmo. A cristã é da cruz. A cruz, com seus 4 braços, ela nos abre para o infinito. Nunca fecha. Nos dá possibilidades impensáveis. Só no cristianismo isso é possível. E aquilo que você dizia agora me faz realmente entender esse telefonema de Pat Mansfield de alguns dias. E olhar para a cruz e dizer, é daqui. Não por sermos melhores ou piores do que ninguém, mas por escolha de Deus, é daqui que devem brotar esses raios de infinito para essa nova onda de efusão do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque me fizeste vir aqui ao palco agora. Obrigado, Senhor. Concluindo, meus queridos, desde janeiro, no Encontro Nacional de Formação em Brasília, o Senhor nos deu uma palavra que nós temos caminhado sobre ela, que é um rema para o Ministério Universidades Renovadas. Nós temos de lá para cá orado muitas vezes sobre esta palavra. E eu partilho ela aqui com você para que você possa sair daqui também orando sobre ela. Porque nós caminharemos sobre ela enquanto o Senhor não nos der outra. A palavra é o Salmo 2, versículo 7 e 8. Salmo 2, versículo 7 e 8. E o Senhor diz assim: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e dar-te-ei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É uma nova geração que o Senhor pede para pegar esse retorno e seguir esse caminho. Pede-me e dar-te-ei por herança todas as nações. A herança que o Senhor nos promete, não pense que você vai ficar sentado esperando que ela chegue até você. Nós precisamos estar envolvidos nesta nova onda, seguir todas essas setas que eu terminei de colocar aqui para nós e, sobretudo, muita missão, muita experiência de oração. Acreditando em Deus, dando o seu sim a cada dia, porque o Senhor quer nos dar todas as nações. Aqui, a partir de Palmas, a partir do coração do Brasil, nós retornaremos logo mais para as nossas casas, com essa ordem do Senhor e com essa promessa de Deus. Ele quer nos dar todas as nações. Ele já abriu inúmeras portas na América Latina. Já partilhava ontem à noite com vocês dos grupos de oração universitários que começam a acontecer na América Latina, em vários países. Os GPPs também precisam acontecer na América Latina. E vocês viram o Orestes dizendo ontem
que Universidades Renovadas é a mão de Deus na universidade e o mundo inteiro espera que essa mão chegue até as universidades de todo o mundo. Eu e você estamos dentro dessa onda. Eu e vocês, equipe nacional, estamos nessa onda. Eu e o senhor Dom Alberto estamos nessa onda. Eu queria pedir ao ministério para cantar suavemente o Sonhar. Enquanto o ministério canta suavemente, eu peço a vocês, pode ser sentado mesmo, que vocês imponham as mãos daqui a pouquinho, sobre esse povo que está aqui, que é a equipe nacional de serviço do Ministério Universidades Renovadas. Eu não faço nada sozinha, não. Até porque não posso, não tenho condições. A Day é testemunha de que eu dizia em Honduras, quando as pessoas chegavam para a gente e diziam assim, eu preciso que você vá a Honduras, eu preciso que você vá ao Equador. Quando vocês têm agenda para ir ao México? E era aquela loucura, e vocês têm que ir. E o David já queria nos levar para os Estados Unidos e olhava aquilo tudo e dizia, Senhor, eu não tenho pernas, Senhor. Senhor, eu perguntava para a Day, eu estou assustada, porque será que nós vamos ter pernas para tudo isso? E hoje, olhando para vocês aqui, eu digo, nós temos pernas. Nós temos muitas pernas, porque não sou eu e Irecê que tenho que ir com as minhas pernas sozinhas. Mas há uma juventude universitária, há profissionais do reino que se decidem a ir. Há uma equipe nacional de serviço que se dispõe e se compromete a viver isso, a ajudá-los em seus estados e a serem ajudados por vocês também. Vivam este novo caminho com eles. Não os deixem sozinhos em seus estados. Cutuquem-os. Não os deixem também parados. Chega lá, Bruno, cadê o povo do Piauí? Tem gente do Piauí aí? Vocês têm que chegar no Bruno. Bruno, cadê as missões no Piauí? Não está acontecendo, nós vamos realizar. Vamos, Bruno, vem conosco. Se você não for, nós vamos sozinhos. Vamos, arrasta o Bruno. Cadê o pessoal da Risélia? Tem gente da Paraíba aí? Tem um da Paraíba, ele não se manifestou aí, mas tem um. Se estão só vocês dois na Paraíba, é uma dupla. É uma dupla, é possível evangelizar em dupla? Vocês dois podem fazer muitas coisas na Paraíba, Risélia, você não está sozinha. Exercício verdadeiro do amor. Amor não é sentimento, eu repito, é decisão de vida, é atitude. Abraça a cruz junto com o seu coordenador estadual. Tenha a atitude de vida, de amor, de santidade, de oração junto com ele. Não fique só reclamando dele, mas venha junto, arrasta ele. Ele precisa de você também. Juntos nós fazemos parte dessa nova onda. Ore por eles, por favor. E por mim também.
irmãos para sempre. Sonhar e crer em Deus, renovando nossas escolas, para todos a palavra de Deus, unir a fé e a razão. Somos filhos de Deus, somos frutos do amor e da sabedoria divina. Existem tantos nesse mundo que não conhecem Jesus, ou que na falsa ciência se iludem e passam a não crer na cruz. Assim se fecham para o amor e assim destroem suas vidas. Enquanto isso, nós cristãos guardamos deste amor. Sonhar e crer no amor e acreditar no Senhor, transformando o mundo, nos trazendo a paz, dando-nos a comunhão, e seremos irmãos, verdadeiros cristãos para sempre. Sonhar e crer em Deus, renovando nossas escolas, para todos a palavra de Deus, unir a fé e a razão. Somos filhos de Deus, somos frutos do amor e da sabedoria divina. Minha mãe conta uma história assim. Ela disse que quando engravidou de mim, ela já tinha uma certa idade. E ela chorava muito, porque ela tinha medo de que não pudesse me educar, de que não me visse crescer. E ela me contou essa história faz pouco tempo. E ela veio perguntando para mim assim: mas você não se cansa de tantas viagens? Mas que coisa, você não para em casa, chega uma semana, sai novamente, não se cansa? Eu disse: canso, mas eu preciso ir. E aí, nessa resposta, ela me contou essa história, disse assim: então, grávida de mim, ela fez uma promessa a Nossa Senhora das Graças. Ela disse assim, diante de Nossa Senhora das Graças, numa capelinha, que se eu nascesse com vida e saúde, ela levaria aos pés de Nossa Senhora das Graças o primeiro sapatinho que eu usasse. E eu brincando disse a ela, falei: mãe, mas a senhora podia ter prometido a touquinha para eu ser mais inteligente, ou sei lá, outra coisa. Mas a senhora entregou justo o meu primeiro sapatinho para Nossa Senhora. Agora não tem jeito mesmo, agora que eu tenho que ir, agora a senhora está me contando essa história. E agora toda vez que eu tenho que viajar, que eu ligo para ela para pedir a bênção, ela diz: Deus te abençoe, vai com Deus. Nossa Senhora está com você. E eu não posso falar nada, porque eu entreguei teu sapatinho a ela. Vocês viram que eu entreguei ontem uma lembrancinha para o Marcos e o Onazir? E o Darlan estava comigo no aeroporto em Honduras, quando nós fomos procurar alguma lembrancinha. E eu bati o olho naquelas sandalinhas que estavam lá. Na hora eu me lembrei da equipe nacional. Falei: vou levar um para cada um, porque esse aqui para mim representa missão. Vou levar uma sandalinha para cada um. E já corri no menino e falei: eu preciso que você me arrume 40 sandalinhas. E ele ficou louco, porque ele não tinha. Eu falei: vai nas outras lojinhas aí em volta, porque eu preciso dessas
40 sandalinhas. E há 2 semanas atrás, rezando para o nosso encontro aqui em Palmas, sabendo dessa presença forte da cruz, desse sinal forte da cruz na conversão, do abraçar a cruz que o Senhor nos pede, eu pensei, eu queria com a sandalinha também dar uma cruz para os meninos. Mas daí eu pensei, eu não quero uma cruz qualquer. Eu poderia ir numa livraria qualquer e pegar uma cruz e comprar uma cruz qualquer lá. Mas no meu coração vinha forte que essa cruz tinha que ter um sinal muito grande de missão, de sermos seguidores daquele que fez missão, inclusive quando estava na cruz. E aí eu entrei em contato com o Leandro e falei, Leandro, Dom Ascona me presenteou com uma cruz lá de Breves, que ela tem os detalhes da Marajoaras. Isso, é um artesanato Marajoara. E o Leandro falou, você não vai dar tempo não, porque as coisas lá não são tão rápidas quanto aqui, já estamos na semana do evento, não tem jeito. E ele ligou e mandou mensagem no meu celular, não tem jeito. E eu falei, mas vai ter que ter, vai ter que ter. Aí a Silvia disse assim, liga você, quem sabe você falar com o Frei, dá um peso maior. Eu falei, eu peso mais que você, né, Silvia? Vou ligar para o Frei. Aí liguei para o Frei Ronaldo, ele falou, olha, eu vou ver o que é possível, vamos tentar fazer, mas eu acho que vai dar certo, vai dar certo. Faltava 3 dias, no dia seguinte, Dom Ascona ligou para mim e falou, estou indo para Breves amanhã. Eu disse, tá, então o senhor pega as cruzes lá para mim, eu não estou sabendo de nada. Então, tem umas cruzes que o pessoal está fazendo, o senhor traga para mim, por favor. Aí eu acho que ele deu um peso maior lá e as cruzes chegaram. E eu queria entregar queria antes pedir a Dom Alberto para abençoar. E depois nós vamos entregar a vocês. Como minha mãe entregou o sapatinho para Nossa Senhora, está aqui. E acolhendo cada um de vocês como filhos. Quero entregar a vocês agora esta sandalinha e esta cruz. Para que vocês nunca se esqueçam que universidades renovadas precisam abraçar a cruz. E precisa ter um coração missionário. Nossa proteção está no nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nós os suplicamos que abençoeis esses objetos, sinais de missão para os vossos filhos e filhas. Que eles sejam portadores da boa nova do Evangelho. E nascidos da cruz possam levar o amor de Cristo a todos. Por ele, Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Só para a gente não atrasar, eu vou rapidinho entregando para vocês, pode vir de um. Em tudo Cristo nos enriqueceu, com todos os seus dons. Só nos pede que usais com amor e favor o nosso irmão. Sejam todos bons profissionais, sempre dóceis ao Espírito sem cobiça, mas repletos de amor e de saber sonhar e crer no amor e acreditar no Senhor, transformando o mundo, nos trazendo a paz, dando-nos a comunhão, e seremos irmãos, verdadeiros cristãos para sempre. Sonhar e crer em Deus, renovando nossas escolas, levar a todos a palavra de Deus, unir a fé e a razão. Somos filhos de Deus, somos frutos do amor e da sabedoria divina. Existem tantos nesse mundo que não conhecem
assim se fecham para o amor e assim destroem suas vidas. Enquanto isso, nós cristãos guardamos Deus no amor e sonhar e ter no amor e acreditar no Senhor transformando o mundo, nos trazendo a paz, dando-nos a comunhão e seremos irmãos, verdadeiros cristãos para sempre. Sonhar e crer em Deus, renovando nossas escolas, levar a todos a palavra de Deus, unir a fé e a razão. Somos filhos de Deus, somos frutos do amor e da sabedoria divina. Em tudo Cristo nos enriqueceu, com todos os seus dons. Só nos pede que usais com amor e favor o nosso irmão. Todos bons, profissionais, sempre dóceis ao Espírito sem cobiça, mas repleto de amor e de saber. Sonhar e ter no amor e acreditar no Senhor transformando o mundo, nos trazendo a paz, dando-nos a comunhão e seremos irmãos, verdadeiros cristãos para sempre. Sonhar e crer em Deus, renovando nossas escolas, levar a todos a palavra de Deus, unir a fé e a razão. Somos filhos de Deus, somos frutos do amor e da sabedoria divina. Sonhar e ter no amor e acreditar no Senhor transformando o mundo, nos trazendo a paz, dando-nos a comunhão e seremos irmãos, verdadeiros cristãos para sempre. Sonhar e crer em Deus, renovando nossas escolas, levar a todos a palavra de Deus, unir a fé e a razão. Somos filhos de Deus, somos frutos do amor e da sabedoria divina. Só mais um minutinho, por favor. Eu queria Fernando Mococa. Meus queridos, nós temos aqui a Luciana. A Luciana é a nossa mascotinha. A nossa caloura na equipe nacional de serviço. Ela está à frente do ministério lá no Amapá. É a última que está chegando agora, a equipe nacional. E aqui nós temos, ninguém conhece, o Fernando Mococa, pioneiro desse ministério. A Pet fala no livro que não é só passado, não é só presente, mas é juntos nessa nova onda do Espírito Santo. E é por isso que eu fiz questão de deixar os dois aqui, para entregar para eles ao final. E depois, claro, não sei se eles querem falar.
Vamos deixar a mascotinha dizer alguma coisa pra gente? Bom dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria agradecer a Deus, porque, na verdade, eu não posso dizer para vocês direito por que eu estou agradecendo. Eu sei que Ele está fazendo muitas coisas no nosso país, Ele está fazendo muito no meu estado também, mas eu ainda não sei dizer para vocês o que é que está acontecendo, então fica um pouco complicado para mim. Mas Ele sabe o que é. E eu só quero dizer para Ele também que eu aceito, independente do que seja. Agradecer a mamãe, porque eu não tinha intenção de entrar no ministério. Eu entrei na universidade, fiquei sem grupo de oração paroquial e por isso comecei a entrar em contato com ela para só incentivar a criação de um gol na minha universidade. Era só isso que eu queria. E ela foi muito atenciosa comigo e no Encontro Nacional de Formação desse ano, onde o direcionamento desse encontro também foi dado, foi que as coisas começaram a mudar na minha vida e era para eu ir para um outro workshop de outro ministério. Eu acabei parando lá e naquele mesmo dia mudei de ministério e senti que Deus queria algo novo para nossa vida, né? E o Mococa, ele foi no meu estado há muitos anos atrás e eu era pirralhinha. E eu lembro disso com carinho. Eu acho que ele pode falar melhor do que eu, porque eu não lembro direito, eu realmente era muito criança, mas eu lembro só da presença forte dele e do quanto aquilo aqueceu o coração das pessoas que estavam lá. E muitos anos depois, isso está dando frutos agora. Não sei se ele quiser explicar melhor para vocês. Eu não vou falar muito, não. Eu só fico agradecido, um coração muito agradecido a Deus pela forma com a qual a IRC vai terminando a síntese da palestra, que é a síntese do encontro, e que é um pontapé para nós vivermos o que Deus falou no nosso coração aqui. Eu quero dizer para vocês que desde o primeiro momento que surgiu esta graça no nosso meio, na renovação, nós tínhamos muito claro que precisamos de ser missionários. Muitos ficaram para trás. E eu peço a Deus a graça de que até o meu último dia aqui, eu possa estar com esse sonho no meu coração. Então eu sei que em muitos lugares, como ela está dizendo, e muitos de vocês aqui foram frutos dessas missões, alguns das missões que a Ivna, que eu e que outros, que a Ellen, que a Lucimar, que a Fabiana fizemos. Outros são frutos de missões mais recentes. Alguns são filhos nossos, outros são netos, outros já são bisnetos. Mas é necessário que a nossa família, ela cresça cada vez mais. E ela só vai crescer se o nosso sim ecoar lá nas universidades. Se o nosso sonho de universidades renovadas chegar até as outras universidades, até os outros colegas nossos, até os nossos companheiros de faculdade. E nós não damos conta, a IRC falou certo, nós não damos conta de chegar em todos os lugares. Mas você pode fazer o nosso sim, o nosso sonho, o sonho de Deus, chegar na sua universidade. Nós não somos nem um pouquinho mais importantes e melhores do que você. Você é tão importante quanto cada uma dessas pessoas que aqui estão e que receberam essa sandalinha, essa cruz. Porque você pode chegar aonde nós não podemos chegar. E aí é o mais importante. Uma onda vira uma tsunami quando? Quando nós aqui nos somamos a vocês. E juntos nós nos somamos a outros nas nossas faculdades. Aí sim, vai ser não uma onda, mas vai ser um tsunami nas universidades do Brasil. E elas serão então, de fato, renovadas. Amém?
E nós não poderíamos encerrar de outra maneira esse momento. Voltou para nossa querida coordenadora e mãe. Gostaria que vocês estendessem as mãos. Porque muita coisa a gente faz na emoção e depois, quando vem a primeira turbulência, a gente esquece. Então a gente vai fazer esse momento, vai continuar esse momento na oração. E ao entregar essa sandália, essa cruz para você, Elisê, eu entrego também a tua vida, a tua família. Eu sei que você deixou os seus meninos, o Oscar. Eu sei de algumas aflições que você passa no dia a dia, porque a gente partilha. E eu tenho certeza de que Deus não te pede nada mais do que Ele pode te retribuir. E eu tenho na minha Bíblia, talvez se vocês olharem uma de vocês, deve ter lá também um trecho, que perguntaram quantos pães e quantos peixes havia lá para alimentar uma multidão. E alguém disse, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E depois da bênção, todo mundo comeu e sobraram 12 cestos. Então eu tenho certeza que com o seu testemunho, do pouco que você está oferecendo, você vai receber 12 cestos cheios depois. Amém? Nós vamos encerrar esse momento saudando a nossa mãe querida com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A 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 morte.